Já tô avisando de antemão que o vídeo hoje vai estar comprido, então me desculpe aí e bora que bora. E tal, seus meninos, sejam muito bem-vindos à parte 7 do processo de modelagem em biscuit do Li Shenlong, Dragão de uma Estrela, Omega Shenron, vilão final de Dragon Ball GT. E no vídeo de hoje chegamos à parte do rosto do personagem. E o vídeo tá comprido justamente porque esse rosto eu quase não termino de fazer ele. Mas bora. Primeiramente eu já vou dando aí o formato do rosto dele, faço uma concavidade aí na parte de baixo do rosto para ajudar a pregar aí no pescoço dele, faço a mesclagem. E em seguida eu vou fazer esse corte aí no meio do rosto dele, que é fazer mais ou menos a demarcação onde vai ficar os olhos dele, beleza? Beleza. Depois eu venho com a parte oposta do pincel justamente para poder definir melhor as concavidades onde vão ficar os olhos do personagem. Depois de ter feito aí algumas texturas aí no rosto dele, eu venho com a espátula para poder desenhar tanto a boca do personagem, mas como também fazer as linhas de expressão que ficam ao redor da boca, né? Aquelas rugas ou linhas de expressão que acompanham o sorriso dele. E também venho com um palito de madeira para poder fazer essas marcações aí da bochecha dele, né? Dividindo a parte de baixo do maxilar e também dividindo as maçãs do rosto, que fica mais em cima. Para poder fazer essas orelhas pontudas dele, é você modelar um pedaço de massa de biscuit num formato de folha e como se fosse uma folha partida ao meio. E aí é só aplicar, fazer a mesclagem e depois eu venho com a espátula e também alguns modeladores aqui, estecas modeladoras que eu tenho, para poder fazer esses desenhos da parte interna da orelha dele. No mais, é só repetir o mesmo processo do outro lado com a outra orelha que vai dar certo. Em seguida, com a espátula, eu vou fazendo mais algumas linhas de expressão aí na parte da sobrancelha dele, na testa dele, e venho com a parte oposta do pincel fazendo a concavidade onde vai ficar grudada a esfera do dragão que ele tem na testa. Em seguida, eu venho com a cobrinha de massa de biscuit para poder fazer o lábio inferior dele, que vai ser um pouquinho mais carnudo do que o lábio superior. Aí eu aplico, faço a mesclagem, vou ajustando aí o formato. E depois vou pegar um pedaço de massa de biscuit e modelar no formato de losango para poder fazer o nariz do personagem. Aí aplico, faço a mesclagem e venho com a espátula para poder fazer os desenhos aí no nariz, né? Para poder ir ajustando o formato do nariz, fazer os buraquinhos do nariz certinho, né? As narinas. E também ir desenhando o nariz para ficar semelhante à referência. Faço mais algumas cobrinhas de massa de biscuit só para dar mais volume nessa parte das linhas de expressão do sorriso dele, né? Fica entre o nariz e o queixo dele. Aplico, faço a mesclagem e depois vou aplicar aí os olhos do personagem. Pego um pedacinho de massa de biscuit já na tonalidade preta aí, aplico, faço a mesclagem e depois venho com a cobrinha de massa de biscuit e vou modelar aí ao redor desses olhos, ajustando ela para ficar no formato do olho do personagem, beleza? Usando a espátula para me ajudar. E ele ficou com uma carinha assim, meio parecendo um velhinho assim, pedindo dinheiro, mas vai ficar melhor, relaxa. E depois de um tempinho que eu esperei a massa secar, eu vou mexer mais uma vez no rosto dele, acrescentando aí as maçãs do rosto dele. Aplico de um lado, faço a mesclagem, faço algumas texturas e aplico do outro também. Depois de ter feito isso, vou modelar mais ou menos aí um triângulo de massa de biscuit e vou aplicar aí no queixo dele para poder fazer o queixo dele da cor com a referência. Aplico, faço a mesclagem e vou fazendo algumas texturas aí com a espátula nessa área aí do queixo dele também. E depois vou modelar mais uns pequenos triângulos de massa de biscuit para poder apregar aí no maxilar dele, né? Para poder reforçar aí o maxilar dele. Aplico, faço a mesclagem e faço as texturas aí para concluir essa parte aí do maxilar, do queixo e do maxilar do personagem. Como ele ainda tava com a carinha de velho pidão, aí eu fiz as sobrancelhas dele, que é só modelar uma gotinha de massa de biscuit, aplicar aí no lugar da sobrancelha, fazer a mesclagem, né? Ajustando o formato e usando a espátula para poder fazer alguns desenhos e pronto. Aí é só repetir o mesmo processo na outra sobrancelha também. Em seguida, vou aplicar aí alguns espinhos que ele tem no maxilar dele, no queixo dele. Na referência original ele tem 3 espinhos aí, um de cada lado do maxilar e um bem na ponta do queixo. Só que aí eu fiz, né, essas de acordo com a referência, mas já acrescentei mais 2 espinhos pequenininhos que ficam entre o maxilar e o queixo, a ponta de cada maxilar e do queixo. E também apliquei alguns espinhos bem pequenininhos também em cima da sobrancelha dele, né, eu fiz os furinhos aí e apliquei esses espinhos também na altura da sobrancelha do personagem. Em seguida, eu alonguei um pouco mais o crânio dele, a parte do crânio, e fiz 4 furinhos aí no topo da cabeça dele, que é onde tem mais 4 espinhos, né, que eu apliquei aí no lugar desses furos. Feito isto, vou modelar os chifres do personagem, que aí eu modelei o chifre de acordo com a referência, não tenho assim uma dica para poder modelar esse chifre não. Desenha o chifre do jeito que você quer e aí tenta reproduzir esse chifre aí, modelando ele em biscuit. Aí eu modelei o chifre, apliquei, fiz a mesclagem, fiz aí os detalhes, os demais detalhes aí desse chifre, fiz as texturas desse chifre aí dele, e aí é só repetir o mesmo processo do outro lado que dá certo. E feito isto, modelei uma bolinha de massa de biscuit já pigmentada no tom de azul para poder ser a esfera do dragão que vai ficar na testa dele, lá naquela concavidade que eu cavei lá no começo do vídeo. Aplico e depois vou envolver uma cobrinha de massa de biscuit ao redor dessa esfera, que é para dar um reforçozinho e sustentar ela aí na cara dele. Depois vou modelar aí os bigodes que ele tem na boca dele. Ele tem uns bigodezinhos feitos da própria pele. Aí aplico, faço a mesclagem aí dos bigodes do cara. E depois de ter aplicado aí os bigodinhos dele, eu vou
como a boca dele ficou meio aberta, né? Eu vou só aplicar aí mais um pedaço mais de biscuit aí dentro da boca dele para poder fazer os dentes, e com a espátula eu faço a divisóriazinha dos dentes dele. E até que enfim, consegui terminar a bodega dessa escultura aqui. Ô, esculturazinha difícil. Eu achei que a do Son Wukong tinha sido a escultura mais difícil que eu fiz, mas essa daqui tá pareado. Foi uma escultura bem complicadinha, porque eu mudei totalmente, assim, o meu estilo de fazer esculturas de personagens que não são pokémons. Pokémons realistas eu já consigo ter uma criatividade mais aberta para poder fazê-los, mas com outros personagens é um pouco mais complicado. Mas acredito que deu certo. Próximo vídeo é a pintura do personagem com um pouquinho da história dele, que não é uma história lá tão comprida, né? Mas, enfim. Esse foi o vídeo, seu menino. Curte, comenta, me segue para não perder os próximos vídeos. Valeu, falou e tchau. E desculpa pelo vídeo estar comprido, é porque eu quis trazer um vídeo bem detalhadozinho aí da modelagem do rosto. Beleza?